agredir, e foi o próprio Ministério Público Federal quem arquivou a investigação penal do João Goulart. Temos aqui o seu neto, Christopher, que muito trabalha com esse tema, e, em razão disso, vendo uma impossibilidade, naquele momento, de conseguir um desarquivamento, para enfrentar essa, digamos, coisa julgada, eu acabei solicitando que a Argentina o investigasse. Eu fiz isso como cidadão estrangeiro, e temos uma investigação penal na Argentina, onde faleceu o João Goulart. Mas nós temos aqui no Brasil, em Porto Alegre, com a colega Suzete Bragagnolo, a investigação civil para tentar apurar o que aconteceu, esclarecer a verdade, onde foi feita, inclusive, a exumação, junto com a Secretaria de Direitos Humanos e a Comissão da Verdade. Ultimamente, nós estamos tentando, até a partir de uma representação que eu recebi do Movimento de Justiça e Direitos Humanos aqui de Porto Alegre, nós criamos um procedimento em Porto Alegre para conseguir o tombamento da Ilha do Presídio. E, nesse sentido, estava conversando também com o Raul para tentarmos fazer algo no mesmo sentido para o Dopinha. São medidas necessárias para esclarecer, para que a população saiba o que realmente aconteceu, para devolver a dignidade a esses locais e transformá-los, locais antigos de tortura, transformá-los em espaços de memória, para que se relembre esses fatos e, com isso, se impeça, dentro do possível, se tenta impedir, porque não há como impedir, de fato, que esses acontecimentos retornem a ocorrer. Por fim, gostaria só de aclarar para vocês o que entendemos por crime contra a humanidade, que é o que norteia as nossas investigações, para manifestar que esses crimes são insuscetíveis de prescrição e insuscetíveis de anistia. O crime contra a humanidade é aquele que fere o ser humano como um animal político. Então, quando se tem um Estado em que cada ser humano abre mão de parcela de sua soberania, esse Estado, em troca dessa parcela da nossa individualidade que entregamos, o Estado nos garante proteção e outras assistências, inclusive frente à criminalidade, fazendo o trabalho de contenção do crime e de investigação posterior. No entanto, quando é o próprio Estado que, desvirtuando todo esse sistema, ele pratica esses crimes, ou permite que esses crimes sejam cometidos com o seu apoio, nós estamos dentro de uma total desvirtuação do conceito de vida em sociedade, e o ser humano é atingido, então, como um animal político, porque ele não tem mais, politicamente, nenhuma forma de proteção. E, com base nisso, também surge uma outra teoria que nós utilizamos para dizer que a prescrição frente aos crimes cometidos pelo Estado com o seu apoio, ela só começa a ocorrer quando o Estado realmente foi redemocratizado e os impedimentos legais não existem mais. Imaginemos os crimes cometidos durante a ditadura no Brasil, em que, cometidos desde o próprio Estado, por seus agentes, eles obviamente não eram punidos, porque o Estado não queria se autopunir. Posteriormente, eles criam uma autoanistia que impede a investigação desses crimes, para depois alegarem que os crimes estão prescritos. Então, nesse entendimento, que já foi utilizado, inclusive, pela Suprema Corte do Chile, a prescrição ela só começa a ocorrer quando a possibilidade de punição é contingente, ou seja, quando definitivamente é afastada a lei da anistia nesses países, o que, no Brasil, somente poderia ser considerada a partir da decisão da Corte Interamericana em 2010. Dessa forma, esses são alguns dos critérios que nós utilizamos, essas são algumas das matérias com as quais temos trabalhado, assim como, também dando cumprimento à decisão da Corte Interamericana, nós entendemos que a simples presença de 2 procuradores da República em Marabá para investigar toda a guerrilha do Araguaia era insuficiente, e criamos uma força-tarefa, chamada Força-Tarefa Araguaia, com mais 7 colegas, e estamos, então, entre 9 colegas, investigando os crimes ocorridos na guerrilha, que envolveram em torno de 68, 70 esquerdistas, por eles chamados de guerrilheiros, com a intenção de esclarecer o que aconteceu, localizar os restos mortais também, mas principalmente punir os crimes cometidos. Dessa forma, senhor presidente, encerro essa breve exposição, que tem mais o sentido de explanar um pouco sobre o que o Ministério Público Federal vem fazendo, sobre quais as nossas possibilidades de auxiliar da Justiça Transicional Brasileira, e solicitando, como sempre fazemos, a toda a sociedade que nos procure, que nos relate casos, que nos auxilie com a identificação de centros de memória para serem tombados e criados locais de memorialização,
de forma que essa instituição está aberta a qualquer tipo de auxílio para que essas coisas sejam esclarecidas e não mais se repetam. Obrigado.